Bom dia, queridos. Sexta-feira, abençoada por Deus. Estamos aqui mais uma manhã para falar ao seu coração, para ministrar uma palavra de Deus para você, uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho certeza que esses dias, irmãos, essas ministrações, eu tenho certeza que Deus tem falado muito com você, assim como Ele tem falado muito comigo. Nós estamos aí numa série de ministrações no livro de Efésios. Hoje, queridos, eu vou direto na palavra que nós vamos encerrar. Então, já estou dando bom dia para todos que estão entrando aí, você que já entrou, você que ainda está entrando, tenho certeza que Deus vai falar com você. Então, compartilha essa live aí rapidinho, compartilha aí com um amigo seu enquanto eu estou falando, compartilha aí com aquele parente que você sabe que está precisando de uma palavra que mostra que você é filho de Deus. Então, compartilha aí com seus amigos, seus irmãos, né? Seus familiares, pessoas que você sabe que precisam dessa palavra e que com certeza vão ser restaurados por ela. Então, quero pedir sua ajuda enquanto eu estou falando aqui, vai compartilhando, enquanto eu estou aqui fazendo uma retrospectiva de tudo aquilo que nós falamos essa semana. Então, essa semana nós falamos a respeito do capítulo 4. Então, irmãos, no capítulo 4 aqui, o apóstolo Paulo está nos ensinando como andar de maneira digna da nossa vocação. Então, o que nós vimos aqui no capítulo 4 durante essa semana? Paulo está ensinando a igreja que, diante de tudo aquilo que nós recebemos de Deus, nós fomos libertos, nós fomos curados, estávamos perdidos e fomos achados, né? Nós éramos pessoas que estavam sem Deus, perdidas no mundo. Deus nos encontrou, Ele nos deu uma posição, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, Ele nos fez igreja de Cristo, igreja, plenitude de Deus. Então nós hoje somos membros de um corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja. E a igreja nada mais é do que a plenitude de Deus aqui na terra. Então é tremendo quando nós entendemos quem nós somos, a igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós estamos ministrando durante toda essa semana sobre esse capítulo 4. E Paulo, ele começa falando o seguinte: olha, eu rogo, pois, a vocês, que diante de tudo aquilo que Jesus fez, diante de tudo aquilo que vocês são agora, que você ande de modo digno da vocação com que você foi chamado. Anda de maneira digna, honrando a Deus, honrando o nome de cristão que você leva, honrando o nome de igreja de Cristo que você leva. Então, Paulo fala isso no capítulo 4, sobre andar. Então, no capítulo 1 ao 3, nós falamos aqui sobre tudo aquilo que Jesus nos deu. Agora, no capítulo 4 é diferente. No capítulo 4 diante de tudo aquilo que você sabe, que Jesus já fez por você, agora você vai andar da maneira digna dessa vocação, desse chamamento. Então, queridos, o tema principal aqui é andar, é a prática. É a prática da vida cristã que nós precisamos ter agora. Então, irmãos, nós falamos aqui sobre tudo isso, o capítulo 4, né, no versículo 1, andar dessa maneira digna. Aí nós colocamos alguns pontos. Andar como? Primeiro, nós precisamos aprender a ser igreja, né? Igreja é o quê? Aquele povo que anda em unidade. Lembra, irmãos, nós temos batido nessa tecla todos os dias. Você sozinho não é igreja. Igreja é quando você é um membro do corpo. Quando você está unido com o corpo, tá aqui o dedo, ó. O dedo sozinho, ele não é nada, ele morre fora do corpo. Mas o dedo unido ao corpo de Cristo, que é a igreja, aí ele é a plenitude de Deus. Então você sozinho, em casa, não pode ser cristão, não pode ser igreja. A igreja é quando você está junto com o corpo de Cristo, caminhando na direção que Deus espera que a igreja caminhe. Então, quando nós vivamos assim, irmãos, essa igreja que caminha em unidade, que é junto, cada um, o dedo não fica brigando com o outro dedo, eu não quero isso não, eu não quero ser isso, eu quero ser aquilo, não. Tá, qual é a direção do corpo de Cristo? Nós vamos juntos caminhar nessa direção, né? Então, é isso que nós temos aprendido a caminhar como igreja, como corpo de Cristo, em unidade. De que maneira a gente pode ser unido? De que maneira nós podemos caminhar numa só direção? Aí nós começamos a falar com toda humildade, que é considerar o outro superior a você, sem orgulho, né? Considerar os desejos dos outros, as necessidades e atender e ajudar.
humildade, com toda a mansidão. O que é mansidão? Como igreja, se nós nos comportarmos assim, irmãos, o mundo vai saber quem é Jesus. Caminhando numa direção para cumprir o propósito de Deus. Nós vamos aprender coisas tremendas nesse capítulo 4. Então, com toda humildade, depois com mansidão, que é aquela pessoa que tem o domínio sobre a ira, né? Aquele animal que é selvagem, mas ele foi domesticado. Então você tem o domínio da ira, da raiva, das suas ações e reações. Imagine isso dentro da igreja, né? Você como corpo ali, membro de um corpo, caminhando e tem o domínio da ira, da raiva. Considera o irmão superior a você. Com longanimidade, é o terceiro ponto que o apóstolo falou ontem. O que é longanimidade? Lembra? Paciência espichada ao máximo. É quando você olha para as fraquezas dos outros, né? Para as dificuldades que as pessoas têm. Quando você olha para tudo isso, irmão, e você é capaz de tolerar. Você é capaz de tolerar o outro sem perder o controle. Tolerar as dificuldades, as fraquezas que o outro tem sem perder o controle. Você é assim como igreja? Com o seu irmão ou com a pessoa da sua família? Longanimidade, longa paciência, paciência esticada ao máximo. Isso com todas as pessoas, viu, irmãos? Sabe aquele irmão que tem isso aqui de paciência, xinga, briga por qualquer coisa, né? Não tem longanimidade, não tem humildade, porque não considera o direito, o que o outro faz superior a você. Por isso briga por qualquer coisa, né? Mansidão, que tem o domínio da raiva. Longanimidade, que tem aquele controle, longa paciência, aquela pessoa que considera a fraqueza do outro, por isso ela tem paciência com o outro, né? Porque ela considera, poxa, a pessoa agiu assim, não, vou considerar a fraqueza dela, vou ter paciência com a longa paciência. E o último agora, que a Bíblia fala, o capítulo 4, verso 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então o texto fala aqui de suportar uns aos outros em amor. Olha só, irmãos, você só vai conseguir caminhar em unidade como igreja de Cristo, né, em aliança, que quando você aprender isso, suportando-vos uns aos outros em amor, com toda humildade, com toda mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Isso é a igreja que caminha como corpo. Irmãos, vamos entender a igreja como uma família? Vamos entender? Como que é uma família, irmão? Uma família, ela faz tudo pelo bem um do outro, pro crescimento financeiro, para a saúde, cuida da saúde, abre mão às vezes dos seus direitos pelo direito do seu filho, não é assim? Abre mão, ajuda, faz de tudo, dá de si, tem paciência. Muitas vezes a gente faz aquilo que nem estaria ao nosso alcance. Isso é uma família, é a igreja, é o corpo de Cristo, é a família de Deus. Nós temos que entender que nós somos uma família. Então, queridos, com família, como você age? Suportando-vos uns aos outros, ou seja, sendo suporte. É quando você aprende a perdoar a falta e a fraqueza do seu irmão. Ele foi fraco com você, ele teve uma fraqueza, ele agiu mal com você. Perdoa ele, perdoa as diferenças do comportamento dele, perdoa as diferenças de personalidade, as diferenças do temperamento, ele não é igual a você. Então a família age assim, irmãos. Eu quero caminhar junto, nós estamos numa direção só, nós somos família. Quero que os irmãos comecem a olhar a igreja como a sua família. O que você faz pela sua família? É assim que Paulo está orientando a igreja. Precisa ser. Suporte um para o outro, perdoar as falhas uns dos outros, perdoar a fraqueza um dos outros. Sabe, irmãos, com família a gente age assim, não é aquela fachada, né? De uma pessoa educada e por dentro tá fervendo de raiva, de rancor, não. Não é isso. Dentro de casa, nós somos, irmãos, e nós amamos, nós nos doamos porque nós somos família. Então é isso que você precisa entender, servir de suporte para o irmão. É isso que Paulo está dizendo, que a igreja precisa começar a ser aqui na terra, irmãos. A igreja precisa se comportar como família, que é suporte para o irmão, que serve de ombro para o seu irmão, que ajuda as necessidades, que perdoa as fragilidades do outro. Como família, como você é como família? Né? Como família eu sou assim, olha, é o jeito que eu sou dentro de casa, eu sou na igreja, né? Eu sou a mesma pessoa, eu tenho o domínio, eu tenho a mansidão, eu tenho uma paciência esticada ao máximo com as pessoas da minha família, da fé,
assim como eu tenho dentro da minha casa. Eu ajudo a necessidade de um familiar meu, assim como eu tenho que ajudar na igreja. Eu sou uma família. Irmãos, Paulo está dizendo que nós somos o corpo de Cristo, a família de Deus. Jesus é o cabeça. Nós somos o corpo de Jesus na terra. Você é um membro desse corpo. Só que sozinho você não é igreja. Então você precisa se comportar junto aqui, ó, todo mundo junto. Somos família, suportando uns aos outros. Ou seja, o seu irmão não é como você, ele tem temperamento diferente. Ele tem outro tipo de conduta. Então, ser suporte é quando você perdoa as faltas, né? As fraquezas que o outro tem, as diferenças que ele tem, que ele não é igual a você. Você serve de suporte para ele, mas não é qualquer perdão das fraquezas, das fragilidades de qualquer maneira. Não, irmãos, a Bíblia fala que é em amor. Nós precisamos aprender o que é esse amor, irmãos, no meio da igreja. Esse amor que a Bíblia diz aqui é o amor ágape. Que amor é esse, irmãos? É aquele amor, irmãos, que Jesus amou a igreja, sem limite, que não vê fronteira, sabe? Largura, altura, profundidade. Esse é o amor ágape, é aquele amor que coloca o interesse do outro na frente. É aquele amor que não depende de ser amado Jesus, irmãos. Nosso Deus, ele não dependeu de nós para nos amar. Ele simplesmente derramou amor, e a Bíblia diz, quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós ainda éramos pessoas sem ele, que faziam tudo o contrário, que ofendíamos a Deus. Deus nos amou. Então imagina, amar o irmão com esse amor, ágape, ser suporte para ele. É você, mesmo que ele te ofenda, mesmo que ele não faça nada por você, você faz por ele. Você faz pelo seu marido, mesmo que ele não faça nada. É agir bem com o outro, não dependendo do amor do outro, daquilo que o outro faz por você. Queridos, a maioria das pessoas dentro das igrejas, nas famílias, não tem o amor ágape. Não se sacrifica, não coloca o seu interesse depois do interesse do seu irmão. Não faz isso, irmão. Sabe por quê? Porque não tem o amor ágape, que é aquela forma mais elevada de amor, que é o amor de Deus, o amor abnegado, o amor que abre mão de si para amar o outro. É ação. É aquela pessoa que age em direção do outro. Irmãos, é um amor incondicional, que não está procurando o que eu posso receber, né? O amor da maioria das pessoas, eles querem receber. O amor que Deus nos deu, que ele está dizendo que nós devemos amar a igreja uns aos outros, o corpo de Cristo, cada membro deve se amar, é com esse amor. Nós somos uma família, irmãos, e nós precisamos amar uns aos outros com esse amor incondicional, que ama, sabe aquele amor puro, irmãos, que não espera retribuição. Sabe qual é o grande problema, queridos? As pessoas, elas não aprenderam com Deus, através do nosso Deus, a aprender a amar como Ele nos ama. Que é aquele amor, irmãos, que ele não tem... Deus fica magoado comigo? Se, por exemplo, eu não faço alguma coisa que... Eu não fiz alguma coisa que Deus queria que eu fizesse, Deus fica magoado comigo? É claro que não. Ele continua me amando, ele não fica magoado ou decepcionado comigo. Porque o amor de Deus é o amor que não espera retribuição. É o amor ágape. É assim que Deus está dizendo que você deve amar seu irmão dentro da igreja. Que você deve amar seu cônjuge. Que você deve amar seu filho. Sabe, irmãos, nós vemos na igreja, nós precisamos aprender a ter esse amor que não é aquele amor egoísta, que pensa só na necessidade da sua família, na sua necessidade, não se preocupa com a necessidade do outro, né? Nós somos uma família. Então tem como você ficar decepcionado com o seu irmão? Não, porque eu fiz tudo por ele, ele não me fez nada por mim. Só eu que faço, só eu que ajudo ele, só eu que ligo, ou só eu, ele me magoou, ele falou isso que me ofendeu. Tem como você ficar magoado se o seu amor é ágape? Não. Por que não? Porque o amor ágape não espera retorno, retribuição. Ele não fica magoado porque ele ama, simplesmente porque ele ama, que é o amor que Deus nos dá, o amor ágape. Então, queridos, quando a gente aprende a ter esse nível de amor, nós não ficamos chateados. Porque o amor que fica chateado, queridos, que espera troca, é o amor filéu. Sabia disso?
Será que o seu amor é filéu e você precisa buscar em Deus e desenvolver esse amor ágape, esse amor que procura o interesse do outro, esse amor que simplesmente ama, que faz, que ajuda, que dá palavra de incentivo, que dá palavra de carinho, que dá atenção, independente do que o outro faça por você? Ah, mas ele me ofendeu. Ágape ou filéu? O seu amor é ágape ou filéu? Ah, mas também não tem como, eu não sou boba, eu sou crente, mas eu não sou bobo. Olha, como assim? Ele tá me ofendendo, eu vou deixar? Ágape ou filéu? Como Deus agiria? Como é o amor de Deus? Suportando-vos uns aos outros, que é aquela pessoa que é suporte para o outro, né? Que ela não se ofende, ela simplesmente derrama amor na vida do outro sem esperar retorno. Sabe, irmãos, nós precisamos ter esse amor. Muitas pessoas têm esse amor filéu, que é aquele amor que espera troca, não é um amor incondicional, né? É aquele amor que espera troca, que espera que o outro faça por mim. Não é esse o amor que Deus está nos ensinando, meu irmão. Deus está nos ensinando um amor ágape, suportando. Quando você é aquela pessoa que fala o tempo todo, ah, mas eu fiz tudo por ele, ou eu fiz tudo por esse irmão, ah, eu fiz tudo pelo meu cônjuge, ele me magoou, né? Mas por que você ficou assim, magoado ou chateado? Porque o amor ágape ou filéu, né? Ah, tô cansada, só eu dou, só eu faço. Ágape ou filéu? Qual é o amor que você vai aprender nesse dia? Né? Ah, ele me decepcionou. Ágape ou filéu? Ah, o meu líder me decepcionou, o meu irmão me decepcionou, né? Aquela ovelha, aquela pessoa que eu dei tanto, eu derramei tanto por ela, e ela me decepcionou. Ágape ou filéu? Qual é a sua decisão? Amor é uma decisão, irmãos. Não é emoção, né? É uma decisão. Eu vou decidir amar o meu irmão como Jesus está me dizendo aqui, ó, que é o amor ágape, não o amor filéu. Então, queridos, concluindo essa ministração da semana, né? Viver de maneira digna só é possível. É possível isso, irmãos? Ah, é muito difícil. Não, irmãos. É possível você viver de maneira digna da sua vocação. É possível, sim, você ser uma pessoa humilde, que considera o outro superior a você. É possível, sim, você ser uma pessoa mansa, que domina a raiva. É possível, sim, você ser uma pessoa longânima, que tem a paciência espichada ao máximo. Por quê? Porque você considera o outro superior a você. É possível, sim, você suportar uns aos outros em amor, você ser suporte, você compreender as fraquezas, as dificuldades que o seu irmão tem em amor, no amor ágape. Por que isso é possível, irmãos? Porque primeiro, Jesus, Deus nos deu a condição. Primeiro ele te amou, primeiro ele te deu o poder para amar, ele te fez assentar nos lugares celestiais, ele te libertou, ele te perdoou, ele te fez membro do corpo de Cristo, parte desse corpo de Cristo, e agora ele chama você, meu irmão. Agora ele te chama, olha, eu mudei sua vida, eu te coloquei, você como igreja agora se torna plenitude, viva de acordo com isso. Viva da maneira digna, renuncia, tenha um compromisso com isso. Então, querido, quero encerrar dizendo que o cristianismo, se ele não for aplicado, se os princípios não forem colocados em prática, não vai salvar você. Assim como eu disse sobre uma profissão, né? Você tem aí, qual é a sua profissão? Se você ficar só na teoria e não praticar a profissão, você vai ter sustento financeiro? Claro que não. A mesma coisa é a vida cristã. Não posso só ter a teoria se eu não tiver a prática, se eu não viver membro do corpo, alinhado ao corpo, servindo o corpo de Cristo, servindo o corpo de Cristo. A igreja é uma família, você tem que servir o corpo de Cristo como? Com toda a humildade, considerando seu irmão superior a você, com mansidão, que é o domínio da raiva, da reação, da ação, com longa paciência, espichar ao máximo. Para de gritaria, de revidade, de buscar os seus direitos, né? Suportando, sendo suporte para o seu irmão, compreendendo as fraquezas, as debilidades do seu irmão em amor, que não é qualquer amor, é o amor ágape, é o amor que considera o outro superior a você, é o amor que não espera troca. Isso é impossível? Não, isso é possível, porque primeiro Jesus te deu o poder para isso. E mais ainda, irmãos, isso não é emoção,
É decisão. Eu vou decidir me doar para o outro. Eu vou decidir servir o corpo de Cristo. Eu vou decidir caminhar em unidade com o meu irmão. Eu vou decidir viver em aliança, viver em unidade, caminhar em amor, servir o corpo de Cristo. Eu encerro dizendo, irmãos, não demore a assumir uma postura correta. Não demore a honrar, a assumir um posicionamento de participar do corpo. Eu sou um membro, sozinho meu dedo cai e ele morre. Mas se eu ficar unido com o corpo, que é a igreja, e assumir essa postura de viver em unidade, com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, se eu viver dessa maneira, irmãos, eu vou honrar o nome de Deus, eu vou viver de maneira digna com essa vocação. Amém, queridos? Nós encerramos aqui o capítulo 4, versículo 1 e 2. E nós vamos começar a ministração a partir do versículo 3, que é espetacular, é maravilhoso. A partir do versículo 3, nós vamos começar a falar de algumas coisas da igreja, nós vamos falar de dons ministeriais. É maravilhoso e você não pode ficar fora do que nós vamos ensinar nesse capítulo 4, que é tremendo. Tá bom, queridos? Eu quero orar por você que entrou, você que tá aí já, que entrou. Eu quero orar pela sua família. Eu não vou citar hoje os nomes, né? Eu tô apenas finalizando o capítulo, mas eu quero abençoar todos vocês. Então você vai colocar a mão aí no seu coração agora e você vai orar junto comigo e nós vamos abençoar e pedir para que você tenha um final de semana, né, maravilhoso, que você viva isso. Para viver em unidade como corpo de Cristo, eu preciso ser humilde, manso, longânimo, suportar as fraquezas e debilidades do meu irmão com amor ágape. Um amor que renuncia, que não busca os seus interesses, mas o interesse do outro. Isso é ser cristão. Isso é ser corpo, parte do corpo de Cristo. Amém, queridos? Final de semana vai ser maravilhoso, né? Sábado, domingo, amanhã, sábado de manhã, nós temos a live dos pastores. Acompanhe aí 10 horas da manhã. Domingo, nossos 2 cultos, 10 da manhã e 18 horas. Não perca. Deus sempre vai nos impactar com uma palavra poderosa. Então fique firme aí e nós vamos entrar num tempo, irmãos, esse tempo de avivamento. Deus vai trazer um avivamento maravilhoso, vai despertar dons, vai despertar ministérios e nós vamos caminhar na direção como igreja gloriosa de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Você pode ainda hoje levar lá seu dízimo, primícia e oferta. Pastora Lu tá lá das 8h30 às 11h30 e depois até às 6 da tarde. O Levi também está lá na igreja. Você pode ir lá e ser fiel ao Senhor e viver como igreja, corpo de Cristo. Amém, queridos? Vamos orar então. Coloque a mão no seu coração aí. Senhor, obrigado. Obrigado por essa manhã de sexta-feira, pela tua palavra magnífica que foi ministrada nessa manhã. E eu oro para que nós vivamos como corpo, Pai, como família de Deus, que tem, Pai, diferenças, mas que caminham juntos numa mesma direção com um único propósito: servir o corpo de Cristo, que é a igreja. Servir o Senhor aqui na terra como igreja, corpo de Cristo. Que cada um que está aqui me ouvindo, Pai, comece a ser despertado para viver como igreja, para ser igreja. Eu quero abençoar você que está me ouvindo com saúde, que a cura do Senhor venha sobre o teu corpo. Você que está doente, seja curado pelas pisaduras de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Você que está aí oprimido, seja liberto em nome de Jesus. Eu quero abençoar a Irma, a Odete, todos aqueles que estão doentes ou enfermos. A cura do Senhor venha sobre o teu corpo nessa manhã de sexta-feira. Em nome de Jesus, receba cura, receba refrigério, receba restauração do Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. Quem está desempregado, Deus, eu quero abençoar com portas de emprego, provisão na sua vida, paz na sua família, restauração das tuas emoções. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua casa. Você tem um final de semana cheio da vida de Deus, cheio da presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Seja curado, seja restaurado, seja fortalecido nessa manhã de sexta-feira pelo Senhor. Tenha um final de semana maravilhoso e viva esses princípios que nós falamos. Escreva cada um deles e viva cada um deles. E aí você vai ser uma igreja gloriosa
E o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Tá bom, queridos? Tchau, tchau, meus irmãos amados. Tenham um final de semana muito abençoado e que a bênção do Senhor entre em toda a sua família. Em nome de Jesus. Um beijo para vocês. Tchau, tchau, queridos.